Fala, galerinha, mais um episódio aqui do Rubicast. Hoje a Ju não tá aqui com a gente. Um beijo, Ju. A gente te ama, mas eu tenho o Gregório. Opa, o Gui. Fala comigo, irmão. Tudo bom? Fala aí, cara. Tudo certinho. Antes de começar, lembrar todo mundo pra se inscrever aqui no nosso canal Rubicast, nosso Instagram e nosso TikTok, com muito corte tirado, urb.cast, que a Juju tira onda nos cortes. E hoje a gente tá aqui com o Fernando, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, especialista, olha só, em epidemias, galera. A gente vai falar de The Last of Us, a gente vai falar de vacina, a gente vai falar de epidemia, de pandemia. Mas antes, eu quero ressaltar a nossa parceria Brownies que derretem na boca. Aqui, ó. Olha só, Gui. Isso aqui, pra quem faz dieta... Eu tô tentando focar, tá? Eu não tô, não. Aí é brabo. Eu tô tentando focar, gente. Mas eu vou falar umas 3 vezes do Brownica hoje. A Ju tá feliz ali. Mônica, um beijo. Segue a Mônica lá, Brownica. _ Brownica. Brownies que derretem... Eu adoro esse slogan. Brownies que derretem na boca. Daqui a pouco eu vou comer e vou mostrar por dentro. Isso aqui é uma perdição, tá, Fernando? Seja bem-vindo, irmão. Pô, prazerzão. Fala aí, Fernando. Fala aí, cara. Se apresenta um pouco pra galera aí quem é Fernando, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, especialista em epidemia. Ah, moleque. Isso, eu sou médico também, mas sou nerd. Então, há muito tempo acompanho, curto as histórias de zumbi e também tô pensando nisso. Quer dizer, como é que... Será que, de fato, o que rola na série pode rolar geral? Então, vamos falar disso. Pô, normalmente esse podcast ele é regido pela Ju, né? E ela é a pessoa centrada que vai te fazer perguntas sérias, aqui pá, e eu fico sentada na posição do Gui, fazendo perguntas mirabolantes do que minha cabeça faz sentido. Então, vou começar com as perguntas meio, Ju, Lucas, né? Vamos lá, o que é um vírus? Então, vírus é uma grande discussão, né? O vírus é vivo, o vírus não é vivo. O vírus, ele depende, na verdade, ele é uma informação. Ele é uma informação que pode estar num RNA ou num DNA. Ele infecta uma célula e, a partir da infecção dessa célula, ele se multiplica. Então, o vírus não é capaz de sobreviver, digamos, sozinho na natureza. Ele sempre depende de um hospedeiro para se criar. Então, o vírus tem essa característica. Ele é meio vivo, meio não vivo. Ele é diferente das bactérias, dos mamíferos e assim por diante. Mas aí, um vírus, ele é adaptável. E aí, vamos lá. Porque existem 400... Quantos vírus? Muito, tipo, 1 trilhão de vírus, né? E bactérias, normalmente... Nós mesmos já temos bactérias no nosso corpo, pelo menos. Temos. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células eucariontes. Quer dizer, as nossas células... Hoje a gente entende o ser humano, o indivíduo, como um conjunto de células eucariontes humanas e as bactérias que compõem também a nossa, que a gente chama de microbiota. Por que eu faltei tanta aula de química na escola, gente? Mas agora isso aqui é uma aula, pô. Isso aqui é aula. Mas vamos lá. E qual é a diferença... Eu tô adorando isso. Ele virou meu professor particular. E qual a diferença entre vírus e fungo? É muito diferente. O vírus, então, como eu falei para vocês, ele basicamente ele é composto por um material genético, algumas proteínas que envolvem eles, alguns têm uma camada lipídica, mas ele é uma estrutura muito simples, com poucas proteínas. O fungo não. O fungo, ele é todo um reino, que é um reino que pode ter fungos simples até fungos muito complexos. Então, um cogumelo é um fungo. Pensando nas infecções, doenças que a gente tem. Normalmente é vírus, bactéria ou fungo, nos casos mais parasitas. Pô, parasita já era próximo tópico. E parasita? O que é um parasita? Porque você falou que o vírus precisa de um hospedeiro. O parasita também. Certo? Não falei besteira? Sim. De uma maneira geral, a gente diz que sim. Mas o parasita, ele pode viver... Esse parasita, ele pode viver na natureza... Sem o hospedeiro. Sem o hospedeiro. Então... Não necessariamente precisa de um hospedeiro, mas se tiver, ele vai se desenvolver e... Isso. Os patogênicos, em geral, eles estão associados a um hospedeiro e causam doença. Então, o que é patogênico? Patogênico é o que causa doença. Patologia, tudo isso. Patos vem de doença. Então, por exemplo, essas parasitoses intestinais... Boa! Faz sentido. Isso, sei lá... Estrongiloides, por exemplo, que é um parasita intestinal, ele tem um ciclo que é na terra, e aí você, por exemplo, está andando descalço, tem fezes, ali você se contamina com a larva do parasita, ele vai entrar pelo seu pé e vai
causar uma infecção, que aí é uma infecção que pode durar anos. Então, quanto mais adaptado o parasita ou o patógeno ao hospedeiro, menor a gravidade, tende a ser menor a gravidade da doença. Essas doenças que são doenças novas, quer dizer, aonde esse patógeno, ou esse vírus, essa bactéria, ela recentemente começou a infectar os humanos, essa tem mais risco. Um exemplo é a Covid. Então, a Covid, por exemplo, ela surgiu a partir dessa passagem entre uma infecção no animal para uma infecção humana. Isso aconteceu provavelmente no ano de 2019, lá Mas calma, vamos lá. em Wuhan, na China. Então, quando há essa passagem de uma espécie para outra, quer dizer, ou de uma ave para o humano, ou de um outro mamífero para o humano, aí esse patógeno, esse vírus, essa bactéria, esse parasita, ou mesmo um fungo, ele vai se tornar mais perigoso. Tá, vamos falar então um pouquinho de Covid antes de entrar no The Last of Us. Deixa eu ver se eu entendi. De acordo com estudos científicos, o coronavírus veio de um morcego. É infecção de um animal. Isso. Infecção do morcego. E aí, por que essa infecção não mata os morcegos e mata os humanos quando passa sendo contaminados os humanos? Não, depende. Algumas dessas infecções podem matar as outras espécies também. Então, por exemplo, a gente agora está vendo internacionalmente uma grande epidemia de gripe em aves. Gripe aviária. Que é a gripe aviária. Então, ela causa gripe e pode matar aves, tanto aves de criação quanto aves silvestres. Mas se esse vírus ele passa das aves para os humanos e começa a passar de humano para humano, aí tem um risco grande de surgir uma epidemia. Então, de uma maneira geral, as epidemias elas surgem quando há passagem de uma espécie para outra, no caso de uma espécie animal ou de uma espécie para os humanos, e de humano para humano. Aí você tem um risco de uma epidemia, especialmente quando isso se dá num período curto de tempo, que foi o caso do coronavírus. O contrário pode existir? Os humanos se afetarem criar uma epidemia animal? Pode sim. O próprio coronavírus também se disseminou a partir da infecção em humano, por exemplo, com animais de... Cachorros, com cachorros, com gatos, com outros animais também acabaram sendo contaminados pelo coronavírus. Uma dúvida que eu tenho. Você estava falando ali, a gente já falou de como é que uma doença pode passar, vírus, bactéria, parasita. E o que faz uma doença, como a gripe, por exemplo, que é muito... ela é muito grande, está muito presente na sociedade. O que faz uma doença virar uma epidemia, uma pandemia? Quais que são os fatores que diferenciam isso? Em geral, isso decorre de uma mutação. Então, um vírus, por exemplo, que está hoje você... Vamos falar da gripe aviária, por exemplo. Então, hoje tem... Isso é um problema junto às criações de aves. Então, nas criações de aves, está tendo epidemia de gripe aviária. O que pode acontecer? Alguns desses vírus mutarem, porque a gente sabe que a taxa de mutação é muito alta para o vírus da gripe, por exemplo. E aí, infectar um criador de aves, uma pessoa que cuida de aves, já com um vírus que é capaz de passar de humano para humano. Hoje, na gripe aviária, a maior parte das infecções se deve à infecção de pessoas que cuidam de aves. Quer dizer, a ave passou para o humano, mas o humano não foi capaz de passar para outro humano. Quando o vírus passa a ser capaz de ser transmitido entre humanos, aí você tem risco de uma epidemia. Mas como é que pode ser capaz? Ele se desenvolve dentro do ser humano como um novo tipo... Ele faz a mutação dentro de um ser humano. Isso. E aí ele pode ser... Isso. Mas ele não tem essa é a pergunta que eu ia fazer em off. E aí depois a gente pode entrar no assunto zumbi. Mas a questão na minha cabeça é... Um vírus, ele tem a função, vai... Cara, que loucura esse assunto. Mas um vírus, ele quer crescer, ele quer se fortalecer, e ele não quer ser combatido por anticorpos, digamos assim. Então ele quer cada vez mais ocupar o espaço e se alimentar dentro de um corpo. Seja um corpo de um animal, de um ser humano. Ou de uma planta, sei lá, deve ter vírus de planta também. Não sei se tem. Tem, moleque. Mas o vírus tem
não é consciência, mas o vírus ele implica num tipo de situação onde ele quer se contaminar e quer crescer e expandir daquele corpo, ou é só uma reação por contato físico, por contato aéreo, casual? Não, então, isso aí vem lá a gente pode voltar no Darwin, né? Sobre evolução das espécies e adaptação das espécies. Então, assim, aí, tanto os vírus quanto os parasitas e os próprios animais, eles tendem a se adaptar naquele ambiente, né? Então, no caso do vírus, ele precisa se multiplicar, ele é um código genético, basicamente, que carrega uma informação que é para se multiplicar. Ele vai se adaptando conforme as pressões, digamos, do sistema imune, os controles, a própria vacina, tentando escapar. É lógico, ele pode se tornar mais patogênico ou menos patogênico. O que eu quero dizer com isso? A tendência de um vírus, de uma maneira geral, é acabar se adaptando, ele não matar o hospedeiro. Entendi. Porque, assim, matar o hospedeiro muito rápido é ruim. Ele morre também. Ele também tem mais dificuldade. Então, o ideal do vírus, digamos, seria ele se transmitir sem matar. Então, ao longo das epidemias, há uma tendência de quem está, sobreviver, vai chegar um momento onde o vírus tende a se adaptar e ficar menos patogênico. O caso da Covid foi muito surpreendente, porque o que a gente viu, que a gente não estava esperando, era que o vírus ele tinha um sistema que era capaz de incorporar e estabilizar determinadas mutações. Então, inicialmente a gente pensava, isso aqui vai ter um ciclo que vai durar 1 ano e meio, 2 anos, e depois ele vai perder força, a epidemia. Mas o que aconteceu? Esse vírus ele foi mutando e cada mutação ela foi sendo estabilizada dentro do genoma do vírus. Então, a Omicron, por exemplo, é uma variante que já incorpora uma série de mutações vantajosas para o vírus que estão estabilizadas. Então, aí ele vai gerando novas populações de vírus já mais com essas mutações estabilizadas, o que vai dificultando o controle. Mas, enfim, sem viés nenhum, e você, obviamente, como pesquisador, tem total autoridade e sabe muito mais sobre isso que qualquer um nessa mesa. Existe na sua... 2 perguntas, né? A outra eu faço depois. Você acredita que existe a possibilidade desse vírus ter sido criado e não sido passado de um animal? Ele ter sido criado em laboratório? Criado em laboratório, não. O coronavírus, ele existe, ele já vinha sendo acompanhado, a gente já tinha evidências de que existia uma possibilidade de ter uma epidemia por coronavírus. A gente já tinha visto anteriormente que foi o SARS nos anos 90, que causou uma epidemia em Hong Kong no Canadá. Depois o MERS, que era também um coronavírus transmitido por camelo, e isso que gerou uma epidemia no Meio Oriente. E agora, mais recentemente, essa. O vírus ele não vai ser criado em laboratório. A dúvida é se experimentos que aumentam a patogenicidade do vírus ou modificam o vírus em laboratório possam ter escapado. Porque essa que é uma grande preocupação. É a manipulação de vírus que existem para torná-los mais patogênicos. Quer dizer, serem mais fáceis deles causarem doenças. Isso é uma preocupação. A Organização Mundial de Saúde fez uma grande investigação em Wuhan para entender, porque a Universidade de Wuhan tem um centro de virologia que tem um laboratório que estava manipulando alguns vírus. Por outro lado, a evidência muito bem estabelecida de que a epidemia ela começou nesse mercado de animais vivos de Wuhan, onde você tinha aí várias espécies de animais vivos aprisionados, confinados, em contato próximo com humanos. Então, o morcego é um deles, mas possivelmente ele passou de um morcego para um outro mamífero, um tipo de uma fuinha, um pequeno animal, e desse passou para humanos. Então, esses saltos de espécie, quer dizer,
passou do morcego para o mamífero, do mamífero para o humano, aí que mora o perigo, porque quando você introduz um novo vírus que é capaz de ser transmitido em humanos e que ninguém teve contato, você não tem imunidade. Então, e ele também está nesse momento aí de ainda expandir e muitas vezes ele é muito patogênico. Então, por exemplo, a gripe aviária preocupa muito nesse momento porque tem 300 e poucos casos descritos de infecção em diferentes partes do mundo, mas de criadores de aves que foram infectados por gripe aviária. A mortalidade é quase 50%. Mas já não teve gripe aviária? Já não teve epidemia de gripe aviária ou eu tô falando besteira? Eu lembro da gripe suína, mas aviária... Teve um episódio de gripe aviária nos anos 50, mas a gripe aviária ela é uma grande preocupação. Por isso, porque a gente, a princípio, não tem anticorpos ou proteção contra esse vírus da gripe. O Fernando, coitado, ele vai falar pra caramba hoje. Você vai gastar saliva hoje. Porque tem problema, eu tenho 183 perguntas, Gui. Existe vírus bom? Tem. Você tem vírus que mata bactérias, por exemplo. Você pode ter outros vírus que... Até hoje, as vacinas são feitas com vírus. Então, também não deixa de ser um vírus bom. Você pode ter uma vacina de vírus atenuado. É um vírus, mas ele não é patogênico. E ele gera anticorpo. Então, nesse sentido, ele é um vírus bom. Sim. Antes da gente começar a falar das vacinas, a gente ainda está em pandemia por conta do coronavírus? Não, a pandemia, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde já encerrou, embora, quer dizer, o coronavírus está aí, ele continua circulando, você tem novas variantes, então continua sendo preocupante, né? A grande vantagem é que a grande maioria da humanidade hoje está vacinada, então que também reduz o risco de infecções mais graves. E sobre isso também, o que faz uma epidemia virar uma pandemia? Então, a pandemia, a gente fala, é quando ela se dissemina globalmente. Ela passa a ser não só restrita a uma área geográfica, mas ela se expande para diferentes continentes. Então, o coronavírus, o SARS-CoV-2, foi um exemplo. Ele começou na China, logo depois ele foi para a Europa. Da Europa, ele praticamente se espalhou para o mundo inteiro. E tem alguma variável de periculosidade desse vírus? Porque, por exemplo, a gripe. A gente vive uma epidemia constante, uma pandemia constante de gripe, por ser uma doença que tem no mundo inteiro? E por não mata, mas porque a gripe ela tem o que a gente chama de comportamento sazonal. Então, entendi. no inverno, quer dizer, no início... A gripe é o H1N1? Não? Falei besteira? Não, aí você tem vários tipos de... tá. Perfeito. De gripe. gripe. Mutações do coronavírus. Legal. Então, por exemplo, a gripe aviária que está circulando agora é o H5N2. Então, a gente classifica os vírus da gripe por essas duas proteínas. Então, o H1N1 é um tipo de vírus que causou a gripe suína e, quer dizer, essa última grande epidemia ou pandemia de gripe e que foi o mesmo vírus que causou a gripe espanhola no início do século passado. Então, gripe espanhola, porque, enfim, é dúvida de leigo. O coronavírus não foi ou foi a maior pandemia já pesquisada, né? Já com números, porque muito provavelmente já existiram doenças brabas que não tinham nenhum tipo de anticorpo, imunidade ou vacina ou cura no século XVIII, no século XVII. Claro. Mas talvez no século XX e XXI, o coronavírus chegou a ultrapassar em número de... É porque o impacto global é muito diferente. É porque hoje a população mundial ela é muito maior do que era no início do século, mas o impacto, digamos, demográfico da gripe espanhola foi muito grande. Porque se você olha as curvas de mortalidade globais ou de diferentes países durante a gripe espanhola, você tem um pico de mortes muito impressionante. Então, a gripe espanhola ela foi uma doença que, especialmente naquele momento, que foi no final da Primeira Guerra Mundial, ela acabou juntando também essas populações que estavam deslocadas, tropas,
as tropas da Europa, as tropas voltando para os seus países. E aí muita gente jovem e morreu durante a epidemia de gripe espanhola. Caraca. Então tem descrições muito sinistras, mesmo no Brasil. Era aquele dos filmes que tem o bico, né? Ou não? Falei besteira pra caramba. Não. Esse ainda é mais anterior. Isso aí é Peste Negra. Peste Negra. Mas acho que isso que ele falou é legal, porque eu acho que essa visão da máscara traz um pouco de terror na população. O medo causado pelas formas de conter a doença. E eu acho legal porque isso traz também no Covid. O Covid teve também. A gente estava falando ali fora antes de começar da China e como é que era na hora de entrar num prédio e mandar todo mundo descer para fazer teste. E quem positivasse vai para uma quarentena, não vai falar com o filho. Caramba. Então, tem um pouco desse medo, né? A China, ela teve essa estratégia chamada Covid-0, né? Porque a China é um país de mais de 1 bilhão de pessoas, tem um sistema de saúde que não comporta uma epidemia. Certamente, a maior parte dos países não comporta, mas especialmente num país que tem 1 bilhão. Então, o governo da China ele foi muito restrito do ponto de vista do comportamento. E aí, com algumas cenas bem distópicas, como isso, drone sobrevoando os bairros, as ruas. Se quem estivesse na rua, o drone se aproximava, falava com as pessoas, saia imediatamente, senão você vai ser preso, reconhecimento facial, todas as questões também de contact tracing, que a gente chama, pelo próprio celular, quem foi infectado, se você esteve perto. Então, a China usou uma estratégia muito restritiva, com grandes centros de testagem, testando todo mundo continuamente, botando as pessoas em quarentena praticamente durante 2 anos, né? Então, ela flexibilizou agora mais recentemente, mas o cenário chinês de controle foi muito sinistro. Vamos falar um pouco das vacinas, porque eu acho que enfim, um dos principais assuntos que a gente tem que tratar aqui também. Eu tô olhando toda hora pra falar dessa vez, mas o assunto é muito bom. Vou falar 2 horas de podcast. Cara, fake news, a gente tá vivendo isso. 1 trilhão de fake news a todo momento, ainda mais agora com inteligência artificial a rodo. Tipo o Papa com o casaco da Gucci. Mas, cara, em relação a fake news sobre as vacinas, vacina da trombose, não pode tomar vacina que vira jacaré, vacina... É muito cedo para se tomar uma vacina, porque não foi estudado ainda o tempo, porque normalmente as vacinas demoram de 10 a 20 anos e tem que ter estágios, 1, 2, 3 e avanços. Coronavac, Johnson, AstraZeneca e Pfizer. A Moderna, acho que nem chegou, né? No Brasil não. Não chegou a Moderna. Das 4, a Johnson também foi pouco. Foi bem mais a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. Eu tomei até a 4ª dose, se não me engano. Eu tomei das 3, eu acho. Não lembro. Queria que tu falasse um pouco de cada uma delas. A gente estava conversando em off sobre isso, sobre o formato de cada uma delas, sobre como o RNA revolucionou a produção de vacinas no mundo. E se realmente... isso é discussão de grupo de família, tá? Eu tô falando agora do lado pessoal. No grupo da família, cara, a AstraZeneca se tornou... meu Deus, porque a minha irmã teve trombose. Então, tipo, nada justifica se foi por conta ou não. Então, meu Deus, então não era pra se tomar a vacina. Ai, meu Deus. E aí, familiares que morreram sem tomar vacina, com brigas de grupo de família, WhatsApp, política, social, econômico. Mas fala um pouquinho sobre as vacinas no Brasil. Então, assim, a melhor ferramenta que a gente tem para controlar uma epidemia é uma vacina. Então, é onde, de fato, você pode prevenir não só a infecção, mas especialmente a morte por essa infecção. Então, durante muito tempo, todos os pesquisadores vêm trabalhando, né, nesses últimos anos em ter vacinas que possam ser desenvolvidas rapidamente durante uma nova epidemia. De fato, assim, você pensar, até hoje a gente não tem uma vacina para o HIV, uma vacina para a tuberculose, mas, por outro lado, a gente tem vacina para a gripe todo ano, que é uma vacina diferente. Então, como é que a gente desenvolve uma vacina rapidamente frente a uma epidemia? Isso é um dos desafios. Quanto mais rápido a gente desenvolver essa vacina,
mais rápido a gente vai controlar a epidemia. Menos gente morre, enfim. Exatamente, o impacto vai ser menor. Então, a vacina é a melhor ferramenta que a gente tem. Você vai falar, todo mundo vai ficar em quarentena, todo mundo vai fazer isso. É muito difícil você modificar o comportamento das pessoas. Tem uma hora que as pessoas não aguentam mais, elas querem sair, não querem ficar em casa, não querem ficar em quarentena. Tem que trabalhar, tem que alimentar a família e assim por diante. Então, a vacina é a melhor estratégia que a gente tem. No caso da Covid, né, foram desenvolvidas vacinas em 3 plataformas tecnológicas diferentes. Uma plataforma é uma plataforma tradicional, que é aquilo que a gente tinha falado, que é um vírus atenuado. O que é isso? É como se você desse uma pancada no vírus e o vírus ficou ali meio fraco. Então, isso é o conceito da Coronavac. Pra mim, todas as vacinas eram assim. A gente tava falando assim, ó. Pra mim, tudo é isso. Bota o vírus lá, é o mesmo vírus, só que ferrado, que não pode te matar ou te contaminar, e o teu corpo bate nele. Por isso que você, às vezes, tem febre e cria anticorpo. Por isso que, às vezes, tem febre, tem reações àquela vacina. Pra mim, todas elas eram assim. Acho que isso é um pouco do que a gente aprende na escola. É mas básico. isso é BCG, nananã. É uma vacina tradicional. Isso é uma vacina mais tradicional, que é essa vacina de vírus atenuado. Que é isso, você tem diferentes maneiras de atenuar o vírus. Mas qual é o problema assim, tecnológico? É que você precisa crescer o vírus em grandes reatores, fermentadores, que nem como se fosse fazer cerveja, mas em milhares de litros. E aí você precisa controlar, ter grandes plantas para isso. A China, quer dizer, o Coronavac é feito dessa forma. Qual é o inconveniente desse vírus? Dessa vacina? O padrão de resposta imune é um pouco menor. Ele não é tão potente do ponto de vista da geração da resposta imune, porque ele é um vírus atenuado. Então, isso... Mas, por outro lado, ele foi super importante para, naquele primeiro momento, controlar, vacinar... né? Um monte de gente e ter volume para poder. Antes de continuar, vacinar. Pergunta muito leiga. Porque normalmente todo mundo falava, já tomei vacina, então eu. Porque normalmente tinha o controle, né, de saída. A vacina, ela não impedia do vírus ser transmitido. Quando você. A Coronavac, vamos falar especificamente da Coronavac. Enfim, não sei se cada uma delas se diferencia sobre isso. A transmissão do vírus não era interrompida, e sim a criação do anticorpo para combater quando você fosse infectado. Tô certo ou falei besteira? Por exemplo, eu tomei vacina. Ninguém tomou vacina aqui, coronavírus. Ajuda a coronavírus. Eu tomei vacina, por exemplo. Isso não impede que eu pegue o vírus. Impedir... Diminui os riscos? Diminui o risco, embora você pode adquirir ainda o vírus, até uma infecção mais branda, mas o seu risco, ele reduz o risco de infecção, mas ele não impede completamente, mas especialmente... desenvolver formas graves, ele impede muito. E na hora de transmitir, né? O vacinado, a pessoa já vacinada, na hora de transmitir o vírus... Transmite menos. Menos também. Caramba, que curioso. Pra mim, só criava um anticorpo. E aí, se chegou ali, mata. Combate. Mas a gente tem anticorpo no sangue e tem anticorpo nas nossas mucosas também. Então, quando você desenvolve um anticorpo na sua mucosa, quer dizer, no seu nariz, na sua via aérea, também você está protegendo a sua via aérea. Caramba. E também você está impedindo que o vírus se replique e que você transmita. E todas as vacinas funcionam dessa forma? De uma maneira geral, sim. É claro que a intensidade dessa proteção varia um pouco de vacina para vacina. Se tem vacinas que causam melhores proteções do que outras, são mais efetivas do que outras. Mas, frente a uma pandemia, o que é importante é você ter uma vacina rápida e que você consiga vacinar muita gente, porque... conforme você vai vacinando mais pessoas, a chance de transmissão vai diminuindo também. Então, a primeira estratégia foi essa, digamos, da Coronavac, o vírus atenuado. A segunda estratégia foi essa por exemplo, da AstraZeneca Oxford, que era uma vacina que já estava planejada para o que a gente chama de doença X. Então, a gente sempre trabalha com quem trabalha com epidemias com os cenários de doença X. Então, qual vai ser a próxima epidemia? Qual vai ser a próxima pandemia? Então, qual é a doença X? Então,
como é que a gente prepara para uma vacina para uma doença que a gente não sabe qual vai ser? Então, essa vacina, que é a vacina da AstraZeneca Oxford, já havia sido desenhada para isso. Ela é uma vacina que tem uma estrutura de um vírus, de um adenovírus, que é um vírus que causa resfriado, do qual você pode colocar dentro o material genético desse novo vírus. Então, ela pode ser usada não só para a Covid, mas para outras epidemias que venham surgir. Mas aí, por que não pode ser criado, por exemplo, do HIV? Pergunta de muito leigo. Se a gente não pode pegar o material genético do vírus de HIV e colocar dentro... O HIV ele é muito complicado porque ele é um vírus muito malandro, porque ele se funde com o nosso DNA. Ele se esconde dentro da célula, dentro do nosso DNA. Ele tem uma enzima que é capaz de fazer com que ele... aquela mensagem fique dentro do DNA. Então, a mensagem está lá. Por exemplo, no caso do HIV, hoje a gente tem terapia antirretroviral, né? Que é esse esquema potente, o coquetel, né? Que inibe a replicação do vírus. Mas por que a gente não fala em cura do HIV? Porque o vírus, o material genético do vírus acaba estando fundido dentro do DNA de algumas células. Então, na hora que você tira o remédio, você tira esse fator de supressão que inibe o vírus se replicar, ele que está escondido dentro do núcleo da célula, ele volta. Então, por isso é muito difícil você tratar ou mesmo criar uma vacina específica contra o HIV, porque depois que você se infecta, ele gruda lá na sua célula. Entendi. Aí vamos lá. E aí veio a AstraZeneca Oxford com uma... Vou falar do meu jeito, né? Com uma vacina pré-criada para um tipo de vírus que pudesse existir. Exatamente. Para uma nova epidemia. A gente não sabe o que, não sabe como, mas vamos criar alguma coisa para nos proteger. É muito homem de ferro querendo criar as máquinas de ferro para proteger a Terra, né? A Capitão América fez aquilo. Enfim, lado nerd aqui agora. Deu certo. Foi uma vacina que deu certo pra caramba. Porque você consegue... Como ela já estava pré-desenhada, digamos, isso aí foi legal porque possibilitou um desenvolvimento rápido dessa vacina. Mas, hoje em dia, esse risco de trombose, queria que você falasse pra minha mãe que tá assistindo agora. Ela causa risco de trombose? Existem dados científicos, existem estudos que comprovam isso ou não? Pelo amor de Deus. Na verdade, a Covid, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu, digamos, durante a epidemia. Meu grupo mesmo de pesquisa trabalha muito com essas questões de trombose, né, e coagulação. A Covid, ela causa muita trombose. Então, um dos grandes problemas da Covid é a trombose. Mesmo no pulmão, não só a infecção no pulmão é um problema, mas ele causa microtrombos dentro dos vasos pulmonares. Então, isso também faz com que... Por isso, o quadro respiratório é tão ruim na Covid. Porque não só você tem a infecção da parede brônquica, do alvéolo, mas você também tem trombose dos vasos. Por outro lado, também, qual é o problema? No caso da vacina da AstraZeneca, ela traz traz uma proteína do vírus que também pode causar trombose. Causa muito menos do que a infecção. Na verdade, se você for pensar, falar, mas tem risco de trombose. O risco de trombose, se você pegar a Covid, é muito maior. Centenas de vezes maior do que o da vacina. Mas a vacina, existe um risco? Sim, existe um risco, isso foi descrito. É bastante raro, mas ele pode acontecer. Então, o que é o bastante raro? Só para deixar em números para a galera entender. A questão é que quando você fala num evento raro, 1 em cada 1 milhão, isso parece muito pouco. No entanto, pensa que a gente vacinou 6 bilhões de pessoas. Então, quando você vai subindo nessa escala, eventos raros passam a... Reações adversas, no caso. Passam a acontecer. Quando você lê a bula de um remédio. Você fala, olha, isso é muito pouco frequente, mas eu estou dando vacina em bilhões de pessoas. Então,
acaba acontecendo esses eventos. Individualmente, você pensar, no meu caso, a probabilidade é muito baixa, é mais fácil você ganhar na loteria. Mas por outro lado, quando você bota nesse contexto populacional, esses eventos, eles ocorrem. E aí, um exemplo, parece que eu tô falando com a minha mãe agora. Se não existissem outras opções, não que ninguém devesse escolher nenhum tipo de vacina, óbvio, mas se não existisse nenhuma outra opção, isso é a AstraZeneca, como você está falando, o uso de uma vacina, mesmo que minimamente seja possível ter um tipo de reação adversa, é muito melhor você tomar uma vacina, porque se você contrair um vírus desse, a projeção de ter uma trombose, de ter um efizema pulmonar e ter uma complicação séria é muito maior. Muito maior, não há dúvida. Isso é claríssimo, né? Todo medicamento tem um risco. Claro. Quer dizer, mesmo por mais seguro que seja uma vacina, existe um risco, mas o risco relacionado à aquisição da doença é incomparavelmente maior. Então, assim, isso... Entendi. São aquelas coisas que... Assim, a gente também, eu acho que tem que pensar também, assim, positivamente, do ponto de vista otimista, no sentido, vamos controlar a doença, gente. É isso que é o objetivo. Se você ficar pensando em tudo o que pode dar errado, caraca, tem muita coisa para dar errado. Aquela história, um meteorito, sei lá, a explosão de um vulcão, terremoto. Um monte de coisa pode dar errado, mas qual é a probabilidade que isso ocorra? É muito baixa. Então, se você ficar pensando nisso, pode ser que ocorra um evento de 1 em 1 milhão comigo? Pode ser, a probabilidade é essa. Mas é improvável. Então, as pessoas acabam valorizando muito esses riscos, que são os riscos bastante improváveis, e esquecem que, na verdade, a vacina é muito efetiva em controlar e impedir as mortes. Eu não vou, enfim, eu levar para um lado chamado ignorância, porque o ponto se você levar para um lado matemático e calcular as probabilidades de você ter uma trombose tomando uma vacina e no contraponto as possibilidades de você contrair uma doença que vai te causar mais impactos e danos à tua saúde no meio de uma pandemia, a conta é muito básica. É muito fácil de ser feita. Mas aí chegou a RNA. E a RNA mudou... Foi a revolução das vacinas, é isso que eu entendi? O que é RNA e o que a Pfizer fez no mundo sobre as vacinas? Na verdade, esse foi um desenvolvimento básico, quer dizer, básico no sentido que estava já há bastante tempo se planejando uma vacina de RNA. O que é o RNA? O RNA é basicamente a informação genética que é utilizada para produzir proteínas. Então, dentro das nossas células, a gente tem um material genético em forma de DNA. Quando esse DNA ele é transcrito, ele é lido, ele gera uma fita, como se fosse um código, que é o RNA. Esse código vai para os ribossomas, que são a maquinaria de produção de proteína. Ele entra dentro desses ribossomas, ele é lido como se fosse uma fita com um código, ele é lido e gera as proteínas. Então, aí a ideia é, por que eu tenho que dar um vírus inteiro? Ou um pedaço de um vírus dentro de outro vírus e não dou só a informação para gerar a resposta? É o código genético, é isso? Só o código genético. Qual era o problema? O problema é que essas fitas, elas são muito instáveis, porque na hora que você dá uma fita dessa, você tem enzimas que vão lá e quebram essa fita. Então, a sacação, que foi uma mulher e, na verdade, um casal, né? Ela é turca, ele é alemão, eles sacaram como criar códigos que você liga o RNA que estabilize o RNA, impede que ele seja degradado. Então, a partir daí, você pode gerar essas vacinas que carregam o código, basicamente. Isso abriu uma possibilidade incrível de talvez você ter vacinas para quase todas as doenças, aterosclerose, câncer e assim por diante. Porque você pega o código genético
de um câncer, ou, enfim, pode ser o câncer, por exemplo. Mas aí a produção da vacina, você precisa desse código genético e colocar ele dentro de alguma coisa. Eu falei besteira. Não. Você... Só aquilo. Tu botou aqui o código genético da doença. Isso. E o código genético não tem o vírus. Não tem o vírus. Vai ser você vai poder botar o que você quiser. Você pode botar de uma proteína. Uma proteína, 2 proteínas, ou diferentes proteínas. Que não façam mal. É só uma proteína do vírus, não é o vírus mais. Você está fazendo, por exemplo, no caso do Coronavac, do coronavírus, o coronavírus, ele chama coronavírus porque ele, quando foi identificado nos anos 70 por microscopia eletrônica, ele parecia uma coroa. Então, por isso é um coronavírus, porque ele tinha formato de uma coroa. Essa coroa, ela tem proteínas que estão, digamos, como se fossem as pedras preciosas da coroa. Aquelas coisinhas da coroa que são chamada proteína S ou spike, que é a proteína que o vírus usa para se ligar na célula. Então, você pode pegar o código que gera essa proteína, que está exposto na superfície do vírus e que o vírus usa para ligar uma célula, e só pegar o código dela, você vai botar essa vacina vai fazer o quê? Vai gerar essa proteína rapidamente. No que gerar essa proteína, você vai gerar anticorpos contra essa proteína. E aí, pronto. E aí você está imunizado, porque o vírus não consegue... Toda vez que aparecer essa proteína, vai ligar anticorpos, o vírus não consegue se ligar na sua célula. Então, caramba. E isso você pode fazer contra uma proteína de um câncer, você pode fazer uma proteína de uma doença. Isso está sendo estudado? Isso está sendo desenvolvido? Então, essa nova tecnologia de estabilização do RNA e de você poder fazer essas vacinas de RNA, ela abre uma possibilidade incrível para várias doenças. Isso foi muito acelerado pela pandemia, que era uma coisa que estava em desenvolvimento, mas as pessoas ainda não tinham colocado sobre a forma de um medicamento, e agora isso se mostrou super positivo, se mostrou super seguro, então abre toda uma possibilidade futura da gente ter novas vacinas para várias doenças. É uma revolução. E a vacina, normalmente, ela é muito usada contra vírus, mas ela pode ser usada para doenças de bactéria também. Pode sim. E para doenças de fungos? Então, a gente não tem vacina para fungo. O fungo, aí, né, entrando aqui aí na nossa... Entrando. Vambora, The Last of Us, vai. Exatamente, na nossa conversa, né? O fungo é complexo de tratar, porque o fungo ele tem uma estrutura bem mais sofisticada do que um vírus. Ele tem toda uma parte lipídica, ele tem várias barreiras, o fungo ele tem diferentes características. Você tem fungos que por exemplo, são chamados filamentosos, então eles geram esses filamentos, um pouco como aparece na história, né? Quer dizer, que ele vai produzindo esses filamentos que vão invadindo o cérebro das pessoas infectadas, por exemplo. Então, é lógico, aqui é a ficção, mas a gente vê algumas doenças que o fungo se instala no pulmão, faz uma bola fúngica, por exemplo. Então, tem vários tipos de fungos patogênicos, filamentosos ou não filamentosos. Alguns brotam, né? Eles vão brotando como se fosse... A simbiose é um fungo? Simbiose, tipo o Venom. Falando mais do lado nerd aqui agora, porque a simbiose é isso que você falou. Simbiose... Deixa a gente mais forte. Simbiose, na verdade, é um tipo de parasitismo, que é um parasitismo simbiótico, onde, digamos, os organismos se beneficiam da presença do outro. Por exemplo, a gente tem uma simbiose com determinadas bactérias que produzem algumas vitaminas que a gente não tem, por exemplo. Então, que a gente não produz, que são produzidas por bactérias que estão no nosso intestino. Tipo lactobacilos, né? Por exemplo, Mas... Toma um Yakult. Você ali vai produzir uma série de coisas que são benéficas para você. Ao mesmo tempo, essas bactérias estão vivendo ali, meio no seu
em simbiose. Quer dizer, você não mata as bactérias, seu organismo identifica aquelas bactérias como ok. Por outro lado, aquelas bactérias estão gerando coisas positivas para você. Isso é uma simbiose. Então, tem vários mecanismos de parasitismo. Esse é um tipo. Mas, de uma maneira geral, nessas situações de infecção, você não tem simbiose. Na verdade, você tem uma situação que é patogênica. O que é surpreendente, né, nessa questão, que eu acho que é muito legal no jogo e na série, é que eles pegaram uma situação que foi descrita em insetos, quer dizer, o fungo controlando o comportamento de alguns insetos, de formigas, por exemplo, e transpuseram isso para o humano. Quer dizer, será que um fungo seria capaz de gerar um comportamento em humanos, como a gente vê na série, como ele é capaz de fazer em insetos? E até explicando pra galera de casa por favor, aí. vai. O The Last of Us era um jogo que já tem jogo 1 e jogo 2, e que se tornou uma série da HBO. E a história, uma sinopse dessa história seria que aconteceu, assim como aconteceu de Covid aqui, aconteceu uma pandemia de uma doença causada por um fungo. E é um fungo que já existe, é o fungo que ele está citando. Como é que é o nome desse fungo? Cordyceps. Boa. É um fungo que já existe e que hoje ele afeta só insetos e organismos menores, né? E na série, existe até uma teoria da própria série de como é que isso aconteceu, que o aquecimento global fez com que o fungo se evoluísse e conseguisse se adaptar aos humanos por causa da temperatura corporal, humanos e animais. E aí aconteceu o que aconteceu, uma grande pandemia em que começou a ser possível esse fungo chegar nas pessoas. E o que ele fazia, diferente do vírus de Covid, que fazia com que a pessoa ficasse doente, gerava toda essa questão que ele falou pra gente, o fungo, ele se apossava da pessoa. A pessoa se tornava um zumbi. E era a forma dele de se espalhar. Ele entrava na pessoa, começava a controlar ela, e ela fazia o papel do próprio fungo de espalhar a doença. E aí eu acho que o que é legal é... spoiler, possíveis spoilers da série. Vai. E revelações do enredo. Vai. Atenção, contém spoilers a partir de agora. Exatamente, se você ainda não viu, vai ver e depois você volta. Vai. No enredo da série, a gente tem a personagem Ellie, que ela é imune. E aí, eu acho que se você quiser comentar sobre vários dos pontos que eu vou falar, isso pode ser legal. Ela se torna imune porque a mãe dela contraiu o vírus momentos antes dela nascer. O vírus. O fungo. Momentos antes dela nascer. E o enredo principal da série é a busca por uma vacina usando o sangue dela, usando qualquer forma que fez o corpo dela se tornar imune. E aí eu acho que, até preparando para as próximas perguntas, o barato da série é o que acontece no mundo quando isso acontece, quando essa pandemia estoura. Tanto o comportamento das pessoas, dos governos, dos países, o que as pessoas fizeram, o que elas não fizeram. E... Como o vírus como o fungo contamina outras pessoas? Fungo ou o fungo da série? É fungo da série. O fungo da série, ele, a partir do momento que ele controla a pessoa, essa pessoa se torna violenta e faz o que o fungo manda fazer, que eu preciso que você encontre uma outra forma. Uma outra forma não, preciso que você espalhe. E a forma é a pessoa, o zumbi, vai atacar outras pessoas. E na mordida, no contato. Zumbizão mesmo. Zumbizão mesmo. E aí, acho que uma das perguntas legais na série eles vão procurar uma vacina que vai usar o corpo dessa menina, ou a informação genética dela. Você acha que, caso um fungo evolua a ponto dele conseguir tomar um pouco das pessoas, você acha que seria possível criar uma vacina? Nesse caso específico, quer dizer, aqui tem algumas coisas, né? Vou pegar alguns... Tu já foi pro final. Cadê a vacina da nossa fãs? Vamos pegar aqui na sequência, né? Então, o que é muito legal, que eu acho desse plot, é que ele usa essa situação, que é uma situação biológica, que já foi descrita, inclusive, em formigas da Mata Atlântica, que são... Tá? Brasil aqui? Que são infectadas por esse fungo. E aí, o que o fungo faz, nesse caso das formigas, que é gerar um comportamento nas formigas aonde elas retornam
para o formigueiro, para infectar todo o formigueiro. Então, é esse conceito aqui de zumbificação, né? Que é onde o fungo, no caso, o parasita, gera um comportamento que é um comportamento de espalhar a doença para aquela comunidade. Então, isso está descrito nas formigas. E aí, isso é transposto para humanos na série, onde, quer dizer, os humanos infectados, eles passam a ter um comportamento de disseminação da doença. Então, essa é a questão curiosa, quer dizer, um parasita, ou uma bactéria, ou um vírus, ou um fungo, pode gerar um comportamento em humanos. Então... Pode? Isso é uma questão, por exemplo, tem um parasita, que é o toxoplasma, que gera... Ele infecta gatos. Toxoplasmose, né? Que gera toxoplasmose, ele a partir do xixi de rato e assim por diante, que ele muda o comportamento dos gatos. Então, e há toda uma questão se as pessoas infectadas por toxoplasma têm um comportamento um pouco diferente do que outras pessoas humanas, ou causando... Hoje a gente sabe que tem várias infecções que podem mudar o nosso comportamento, nos deixar mais depressivos, menos depressivos. Mas um comportamento desse tipo, de espalhar a doença, isso a gente ainda não viu. Mas, teoricamente, dá para imaginar. É lógico que um cérebro de uma formiga é muito mais simples do que um cérebro humano. Então, a gente imaginar que esse fungo que invade o cérebro das formigas, né? Você vê na microscopia o fungo saindo, até como aparece na série, o fungo saindo pelo cérebro e gerando esse comportamento, é possível num inseto que tem um cérebro muito simples. Mas num cérebro humano é mais difícil, porque, quer dizer, você andar, você correr, você fazer essas atividades, elas dependem de uma integração cortical, né? O funcionamento do cérebro, mas a gente pode imaginar que talvez um parasita gere determinados comportamentos, né? Isso é uma ideia um pouco sinistra, que é essa ideia de zumbificação, né? Acho que seria um cenário em que o fungo toma conta do sistema nervoso dos seres humanos. Quando a gente é afetado por uma doença fúngica, uma micose ou algo assim, não é nada perto de sistema nervoso, é uma questão dermatológica, né? Não, você tem fungos, isso a gente viu muito durante o período, quer dizer, que é o HIV, especialmente as pessoas muito imunodeprimidas, por HIV chegavam nos hospitais, que eram algumas infecções fúngicas do sistema nervoso central. Mas, em geral, o que acontece nesses casos é perda de consciência, entra em coma, e aí o paciente fica em coma com uma infecção fúngica no sistema nervoso central, e isso depois é uma causa de morte, porque vai causando um edema no cérebro. O fungo não é tão inteligente o suficiente para tentar repassar... Gerar um comportamento. Para repassar, como é o caso das formigas. Entende que a formiga vai voltar para o formigueiro, e aí ele pode contaminar o formigueiro inteiro, que é a comunidade. O fungo humano, minimamente ali, ele ainda não entendeu ali a inteligência ao ponto de se multiplicar dessa forma. Porque com inteligência. Uma questão, no caso da doença fúngica, é que, diferente dos vírus e de algumas bactérias, é muito difícil transmitir de uma infecção fúngica de humano para humano. Então, o grande problema da gripe, da Covid, das doenças respiratórias, é que elas são transmitidas pela saliva, pelo ar. Então, um humano transmite para outro humano. No caso da infecção fúngica, isso não acontece. De uma maneira geral, a contaminação por fungo, ela se dá pela presença dos esporos no ar, ambientes que estão muito contaminados por fungo. Então, você tem alguns tipos de infecção fúngica, por exemplo, que são transmitidos por fezes de morcego. Então, você vai numa caverna que tem muitos morcegos ou numa casa abandonada, aquilo pode estar lotado de fezes de morcego
Que tem um fungo. Que tem um fungo, você respira e transmite. Mas você transmitir para mim, ou eu transmitir... Isso a gente não vê pela infecção fúngica. Então, nesse caso das pessoas internadas com uma infecção fúngica no sistema nervoso, existe tratamento? Essas pessoas puderam ser tratadas de alguma forma? Existe, mas é essa situação onde você tem um sistema imune muito debilitado. E aí o fungo ele aparece como uma infecção, digamos que a gente chama de secundária. Você tem uma infecção que destrói seu sistema imune e aí a infecção fúngica, ela prevalece. Porque o fungo, de uma maneira geral, ele não é um parasita ou um organismo de crescimento muito rápido. O vírus, ele se multiplica muito rápido. Ele infecta de uma célula para outra e ele bota toda a maquinaria da célula para produzir para ele. Então... O fungo não faz isso. O fungo não. O fungo, ele mesmo vai se multiplicando, então a velocidade de crescimento é menor. O fungo, em geral, ele não tem esse crescimento tão rápido de avançando assim tão rapidamente. Pô, a pergunta mais louca que eu já fiz na minha vida essa aqui agora, tá? Existe alguma doença que seja uma mutação de alguma coisa ruim dessa? De um fungo, ou com uma bactéria, ou com um vírus, ou com um parasita? Existe alguma doença transmissível, ou enfim, que você pega de qualquer jeito possível, que pode ser um fungo com vírus, por exemplo. Se um fungo... Nossa, que loucura. Se o fungo se tornar inteligente, não é a palavra certa, mas se unir, também não é a coisa certa, mas é um vírus que se multiplica rapidamente, e ele tem essa causa tão forte, mais forte talvez, dependendo do tipo de vírus. Assim, eu entendi sua pergunta. Entendeu? Quer dizer, tem alguns exemplos disso, que é o quê? Um vírus pode carregar uma informação genética que modifique uma bactéria ou um fungo para torná-lo mais patogênico? Então, que é isso que é interessante. Um vírus, ele é capaz de infectar uma bactéria ou ele é capaz de infectar um fungo. Então, quando a gente fala... O vírus é o brabão, então. Pelo que eu tô entendendo aqui, o vírus é que é o vilão. O vírus, ele vai carregando informação genética. Entendi. Ele vai... são pequenos pedaços de informação. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que resistência a antibióticos, que é um problemaço. Quer dizer, hoje uma das maiores preocupações que a gente tem do ponto de vista do futuro da saúde humana é as bactérias ficarem totalmente resistentes aos antibióticos e a gente não ter antibiótico para tratar. Hoje a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos... já em alguns outros países no Sudeste Asiático, gonorreia. Vocês sabem o que é gonorreia, quer dizer, uma doença sexualmente transmissível, que já não consegue mais tratar, ela é resistente aos antibióticos. Uma superbactéria? Tipo uma superbactéria. Então, outras bactérias, por exemplo, que podem ser muito resistentes aos antibióticos. Isso, muitas vezes, é transmitido por um vírus. O vírus carrega aquela informação genética... Faz algum tipo de mutação. E joga para dentro de uma bactéria, que a gente chama de um bacteriófago. É um vírus que infecta bactérias. E ele transmite essa informação, que é uma informação de genes que vão causar resistência bacteriana. Mas nessa lógica podem existir supervírus, por exemplo, que são resistentes a vacinas? Ou que vão se mutando até se tornarem... ou os variantes vírus que... sempre vão mudando. Entendi. Os vírus têm essa... Por isso que existem... como é que é o nome? Vacina 3, 4... Eu esqueci o nome, o termo, né? Reforço. Isso. Você tem dose de reforço, né? Para possíveis variantes. Isso, exatamente. Entendi. Por isso que a gente vacina para gripe todo ano. Entendi. Porque todo ano o vírus da gripe ele muda um pouco. Então, mesmo que a gente já teve gripe 50 vezes na vida, você continua tendo gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe, no caso, ele fez algumas mutações que seus anticorpos não conseguem pegar. Hoje, uma das discussões é como é que a gente gera uma vacina universal para a gripe. Quer dizer, uma vacina que serve para todos os vírus da gripe. Hoje a gente ainda não tem. Cada ano, dependendo do que está circulando, a gente tem uma vacina nova. Por isso a gente tem que se vacinar para a gripe todo ano. Mas, por outro lado, no caso dos fungos, né,
A gente não tem vacina para fungo hoje. E hoje a gente está vendo já, e esse é outro plot interessante da série, que é o quanto as mudanças climáticas, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas podem impactar ou levar ao surgimento de novas infecções e a mutação de alguns desses agentes que causam doença. Então, a gente já está vendo isso no último mês. O Centers of Disease Control, dos Estados Unidos, que é a agência que acompanha essa questão de epidemias e doenças, já fez um alerta sobre um fungo que é chamado Candida auris, que era um fungo muito infrequente, que já está se espalhando nos hospitais americanos, que é um fungo muito difícil de tratar e provavelmente ele está relacionado a mudanças ambientais. Então, outras infecções fúngicas também já vêm sendo descritas em lugares que estão sendo desertificados. Então, alguns fungos que ocorriam no solo de uma forma mais rara, conforme, digamos, você vai tendo o aquecimento global, mudança climática, você vai gerando novas áreas de deserto, essas áreas de deserto podem estar com partículas de fungo que vão causar a infecção. Então, num cenário, digamos, distópico, a gente pode imaginar um desequilíbrio ecológico, com desertificação, com tempestades de areia, com aquecimento global, onde você tenha fungos, por exemplo, que vão causar infecções em humano, onde as pessoas vão ter que andar de máscara e assim por diante. Se der ruim, Gui, o que a gente faz? O que a série mostra pra gente? De acordo com o jogo, tu pega tuas armas, se esconde numa casa. Mas aí eu nunca joguei. Não, eu já tô pegando. Eu nunca joguei. Ele tem um fungo, por exemplo. Se eu der um tiro, o fungo morreu? Porque... Não, eu tô dizendo acho no jogo. Sim, No jogo sim, isso sim, acontece? Total, não, porque na vida real, pelo amor de Deus, não sei. Achei que era... Acho que uma facada o caso nele. da formiga, por exemplo, é um exemplo maneiro. Por quê? As formiguinhas, quando vem a formiga infectada, para não deixar elas irem no formigueiro, elas carregam a infectada e jogam longe. Dá pra ver elas carregando a infectada. Isso é real. Isso é real. Mas assim, como matar uma pessoa que tem um fungo? Exatamente. No jogo ou na série, o que acontece? As pessoas matam. Matam mesmo, um tiro, pá. E eu acho que é o outro lado legal do jogo para trazer para cá. O primeiro é essa questão aí da nova doença de fungo. Acho que o segundo é essa parte ética, moral do que se faz. Religiosa também, né? Religiosa também. Aí na hora, todo mundo tem Deus na hora. Né? O quê? Como é que não vai Como é que não vai ter? Aí essa parte ética e moral do o que se faz quando começa uma pandemia dessa. O que o governo faz, o que os países, os militares. Eu acho que é o outro lado legal do jogo, né? No comecinho do Covid, a gente viu que não tinha papel higiênico no mercado. Né? As pessoas começaram a estocar as coisas, começaram a guardar. A gente vê pessoas vendendo álcool em gel a R$60, R$70. E é o que acontece na série, no jogo. Esgotaram máscaras. Não tem mais no Brasil. dinheiro, é recurso, é uma ficha que te dá direito a um recurso. E aí eu acho que o jogo ele traz, como é uma versão muito drástica, né? De uma pandemia, é uma coisa forte, ele trouxe ações como quando uma micologista descobre o que está acontecendo, o grau de evolução, ela fala, bombardeia as cidades. É o único jeito de fazer o vírus, o fungo parar. Bombardeia as cidades. E assim, spoiler, o fungo não parou. E spoiler 2, eles bombardearam as cidades. Então, é o cenário do jogo. Acho que o legal de trazer o jogo para discussão é isso. Até que ponto pode chegar esse tipo de ação, né? Não, eu acho que tem uma questão aqui que é lógico, quando a gente vai para os cenários distópicos, né? O que é distopia, né? Distopia é quando você projeta esse futuro, que é um futuro onde você tem... Algo não deu certo. Assim... Algo não deu certo, é muito bom. Uma grande desestruturação, digamos, ecológica, social, política e moral. Então, nesses cenários, uma parte da science fiction é distópica. Você imaginar esse futuro que tudo deu errado. Ou você tem um outro lado, que é
um futuro que é utópico, quer dizer, tudo deu certo. Provavelmente o futuro não será nenhuma das duas coisas, não vai ser nem distópico, nem utópico. Mas às vezes você tem esses cenários, quer dizer, você parece falar, caraca, isso aqui tá distópico, né? O Covid foi bem distópico, ninguém imaginaria, né? Foi bem distópico. Você olhar as ruas todas desertas, máscara, as pessoas andando de máscara e tudo. Mas, por outro lado, nesses cenários distópicos, de uma forma geral, especialmente os jogos e um pouco da ficção mais recente, está muito nessa questão de pegar em armas e matar o adversário, né? O que não vai resolver e não resolve o problema, vamos combinar. Porque você só gera mais estresse, né? Mais desestruturação e gera mais conflito dentro de uma situação onde você já tem uma crise, né? Obviamente, essa não é a solução. O que a gente tem visto e tem mostrado, e mesmo o que a gente procura fazer, é reforçar as ações das comunidades. Então, por exemplo, eu coordeno um trabalho na favela da Maré, que é um trabalho onde a gente começou no início da pandemia, trabalhando com as organizações da sociedade civil, com as ONGs da favela, trabalhando a informação em torno da epidemia, quer dizer, esclarecendo as pessoas, trabalhando contra as fake news, gerando dados para explicar o que estava acontecendo. Junto com isso, a gente trouxe novas tecnologias, então desenvolvi um aplicativo para celular que facilitava a testagem, teve mais de 3 milhões de downloads, a gente testou mais de 450 mil pessoas gratuitamente. Junto com isso, a gente combinou com telemedicina, então quem testava positivo, a gente criou dentro da Maré, por exemplo, centros de testagem para as pessoas se testarem com mais facilidade, colocou telemedicina para as pessoas que tinham sido positivas, desenvolveu um programa chamado isolamento domiciliar seguro, das pessoas ficarem em casa, recebiam quem tinha, especialmente as pessoas com menos recursos, recebiam máscara, material para limpeza da casa e eram acompanhadas com telemedicina. Com isso, com essas ações, isso é um trabalho que está publicado numa revista internacional, a gente mostra que reduziu as mortes na Maré em 48%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas ações, que são ações que fortalecem a comunidade, elas são ações que são muito mais efetivas do que você pegar em arma e você vai ir matando os outros. Tacar bomba na cidade. Você ia matar todos os morcegos do mundo. Então, tacar bomba na cidade. O que não é a história, vamos matar os macacos porque o macaco transmite febre amarela. Não, como é que a gente detecta rapidamente os surtos? Como é que a gente vacina as pessoas rapidamente para impedir que a doença se propague? Como é que a gente transmite informações que sejam informações relevantes e que ajudem as pessoas a se proteger? Então, isso é o que a gente vê hoje como as estratégias para a gente poder controlar as epidemias. Então, por exemplo, como é que a gente vai controlar as epidemias no futuro, identificar novas epidemias? Então, por exemplo, hoje a gente já tem, a gente vem trabalhando com novas estratégias. Por exemplo, acompanhamento dos esgotos. Então, você pode pegar uma cidade, ou pode pegar um bairro, uma comunidade, e começar a detectar nos esgotos o que está aparecendo de vírus novos, de vírus, bactérias resistentes. Porque ali você vai tendo uma ideia... É o que tem na casa das pessoas, teoricamente. Exatamente, é o que está rolando. Então, isso é uma maneira de você identificar rapidamente. Falar, olha, por exemplo, a poliomielite, que é uma doença que causa paralisia infantil, tem uma vacina que é muito efetiva. O que aconteceu? Nos últimos anos, as pessoas estão se vacinando menos. Então, mesmo essas doenças que estavam erradicadas, elas podem estar surgindo. Então, podem voltar. A gente ainda não teve epidemia de pólio. Mas quando você monitora o esgoto, e isso Nova York faz, por exemplo, aqui no Rio, a gente está começando a fazer em alguns locais, você começa... Nova York fez um alerta que tinha vírus da pólio no esgoto. Ainda não tinha nenhum caso de pólio novo ocorrendo.
registrado, mas já está detectando o vírus da polio. Mas por que você acha que é fake news? Por que você acha que as pessoas têm se vacinado menos? Falta informação, falta conteúdo, falta... O que falta? É mais fake news? O que aconteceu? São vários fatores. Um fator é propriamente o sucesso das vacinas. A doença parar de existir, né? Exatamente. Não preciso. Exatamente. A pessoa fala, eu não vou lá me vacinar para polio, ninguém tem polio mais. Entendi. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que tem muita vacina. Hoje, o Brasil, por exemplo, é um dos países que tem um dos maiores conjuntos de vacina que são oferecidos gratuitamente para a população. Então, uma mãe, no primeiro ano de vida, ela vai dar em torno de 12 vacinas, vai 9 vezes ao posto de saúde vacinar. Então, uma mãe pobre, muitas vezes, não consegue ir 9 vezes no posto de saúde, não tem dinheiro para passar. Ou tem lá, que tem vários filhos, acaba não conseguindo completar o calendário vacinal. Além disso, muitas vezes o horário de funcionamento do posto não consegue, acaba se enrolando. E tem isso, as fake news. Por exemplo, a gente tem uma vacina, que é uma vacina, e o Brasil é um dos poucos países que oferece essa vacina gratuitamente, que é a vacina para o HPV, que é a vacina que é dada para os adolescentes. Então, essa vacina ela é muito importante, porque ela previne o câncer de colo de útero e previne o câncer de pênis. A cobertura vacinal hoje para essa vacina é muito baixa, é 30%. Caramba. Então, assim, muitos adolescentes não estão vacinados. E, assim, porque tem uma questão, o pai não quer vacinar uma menina de 12 anos porque acha que isso vai gerar Tem o tabu também, né? Tem o tabu alguma questão, tem uma questão sexual. Gente, você pensa bem. O que é você tomar uma vacina que pode proteger um câncer? Por que você não vai vacinar? Sendo que no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente fez um estudo na Baixada Fluminense. A maior parte das mulheres jovens que fazem o diagnóstico de câncer de colo de útero, elas já fazem o diagnóstico com doença avançada. Ela vai para uma radioterapia. Uma coisa horrível. Então, assim, tem que tomar a vacina. O adolescente também tem que tomar essa vacina que vai proteger. Se a pessoa tem um câncer de pênis, que horror. Então, assim, essa vacina protege. Por outro lado, isso é transmitido por um vírus. É um câncer, é um oncovírus. É um vírus que gera câncer. Então, hoje tem uma vacina muito boa contra esse... A Austrália, por exemplo, combinando vacina com estratégias de diagnóstico precoce, erradicou esse câncer. No Brasil, ele continua prevalente, especialmente nas populações mais pobres. Então, por outro lado, tem vacina e falta também uma boa comunicação, especialmente direcionada para os mais jovens, que é importante se vacinar. E para as famílias também, que tem que levar os filhos para vacinar, mesmo adolescentes. Então, eu também penso que isso é muito um papel, acho que é óbvio, pais, informação, qualquer tipo de conteúdo informativo que deve ser feito, mas eu imagino que isso seja muito voltado para a questão social-política, né? Eu acho que, sei lá, a gente poderia pensar... Já existem algumas... Mas se a gente poderia pensar que um adolescente só pode estar inscrito numa escola se ele tiver todas as vacinas tomadas, é uma obrigação. Obviamente que a gente entende que não são todos os jovens do Brasil que estudam. Mas isso já é uma forma, sabe? Enfim... Foi um debate até, eu ia te perguntar agora, Gui. A gente já tá se caminhando um pouco pro final do podcast. Por mim, a gente fala por 3 horas desses assuntos, pra mim, mexem muito. Eu fui uma pessoa, porque aí também a gente pode entrar num assunto muito psicológico sobre o coronavírus e sobre as doenças, as pandemias que existem, que definem, né, o isolamento social, né, como uma das formas de você prevenir. E assim, eu lembro dos dias que eu ficava com o celular vendo, no computador vendo a quantidade de mortes, as pessoas que eu perdi, quando isso vai acabar. Eu lembro de chorar muito vendo a Coronavac lá chegando, a AstraZeneca chegando, a Pfizer chegando, os acordos. E é muito louco ver que isso já se passou 3 anos que começou. É muito louco como existe um vácuo no tempo. É muito louco como é inimaginável a gente lembrar que a gente não poderia se falar, que a gente não poderia se abraçar. É muito louco.
Mas enfim, um comentário meu bem particular sobre isso. Gui, e aí não tem nada a ver com o Nado Nerd e não tem nada a ver com The Last of Us, tá? Tem a ver com Legal Bytes aqui agora. Legal Bytes. Tu acha que existem inteligências artificiais que possam ou prejudicar, ou melhorar, ou fazer o mal, ou fazer o bem pro avanço nesse sentido? Você acha que isso tá acontecendo algo pra esse lado, saúde? Cara, eu acho que, como a gente falou no outro papo, né, de AI, eu acho que o AI chegou agora para a população usar, né? Digitar lá chatgpt.com e começar a usar. Mas principalmente a área da saúde e a área militar já vem usando AI, ó, há um tempão. A área médica usa AI há muito tempo, até para identificar padrão em testes, em exames e etc. Até aquela forma de ver um ultrassom, ver um raio-x e etc. Eles usam AI para detectar os índices, né? Os indícios de uma doença. Uhum. Mas eu acho que com essa popularização, querendo ou não, é injetar dinheiro nessas pesquisas. Uhum. Assim como pesquisa de vacina, que deu para ver que tem... Pô, é incrível o que acontece. Quando você investe muito em tecnologia para a saúde, AI nesse caso, cara, você às vezes vai fazer milagre. Às vezes o processo dessa vacina de RNA... É isso que eu ia falar usando agora. AI para poder Seria fazer muito esses antes. códigos, gerar essas coisas, é incrível. Eu acho que provavelmente foi usado já, né? Provavelmente... Algumas coisas sim. Hoje, quer dizer, para o desenvolvimento de medicamentos, então o ciclo de desenvolvimento de medicamentos é um ciclo longo. Ele demora em torno de 10 a 12 anos e custa entre 1,5 bilhão a 2,5 bilhões de dólares. Então, hoje, já se prevê que com a utilização do IA em diferentes momentos, desde a identificação de novas moléculas, desenhos de moléculas, estudos em sílico, que a gente chama, quer dizer, estudos de modelagem computacional, vão acelerar muito esse processo, que um desenvolvimento de medicamento vai ser abreviado para 3, 4 anos em vez de 12 anos. Por outro lado, quer dizer, a gente vem trabalhando, meu grupo trabalha muito com ciência de dados e com utilização dessas ferramentas de inteligência artificial, mesmo de deep learning, desses algoritmos mais avançados. O grande desafio é como que esses benefícios vão ser distribuídos para a sociedade como um todo. Quer dizer, como isso não vai ser um fator de exclusão maior. Gerar a gente um vive custo maior, né? A gente que a gente teve numa no último sociedade podcast. que é muito desigual, né? Então, que esses benefícios só sejam trazidos para os mais ricos e não distribuídos para todas as pessoas. Então, por exemplo, hoje, no projeto que a gente tem na Maré, hoje a gente está transformando o projeto num laboratório de pesquisa dentro da favela para desenvolvimento digital e para pensar essas soluções digitais que sejam inclusivas, que sejam mais equânimes, quer dizer, que sejam mais justas para a sociedade como um todo. Então, acho que a gente também tem que pensar como é que os benefícios da tecnologia eles vão ser distribuídos pela sociedade. Eu acho que esse é um dos desafios e não ser só restritos a quem tem mais grana. A gente já tem um novo convidado para o Legal Bytes, inclusive. Esse já é um ótimo tema, inclusive. Vamos mandar pro Horta, Ju. Galera, enfim, Legal Bytes é um outro podcast. A gente tem um podcast Bytecast também. legalbytes.urb.com. Já tô fazendo o jabá. A gente tem o nosso Urb Futebol Clube falando das melhores rodadas. Pô, o Urb Futebol Clube é a maior fla-press que existe nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil. Mas eu queria muito te agradecer, cara. Acho que o assunto pra mim óbvio que a gente pensou muito na pauta por conta do ápice da série do jogo. Mas pra mim, bem particularmente, tem uma potência grande o assunto, mexe muito pro meu lado pessoal, porque perdi pessoas, acredito que muitas pessoas que talvez estejam assistindo, todo mundo aqui, que por muita negligência ou por, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas a gente perdeu a oportunidade de salvar muitas vidas. Isso ainda é muito, muito, muito recente, ainda machuca. Mas é muito importante a gente ter esse tipo de debate, desse diálogo, dessa discussão, para levantar a bola para as pessoas que, gente, fake news mata. A gente precisa cada vez mais falar que vacina não existe uma vacina que vai querer te matar. Aquele papo bem lógico que a gente teve, para mim, é um dos mais importantes desse podcast.
a probabilidade no papel de você tomar uma vacina e ter um tipo de reação é tão minimamente... essa discussão ela é tão baseada em achismos, em cis, que chega a ser irritante. A gente sempre tem que reforçar o quanto uma doença é muito mais impactante do que uma reação adversa a uma vacina. Mas, enfim... muito, muito, muito obrigado por isso. A gente vai te convidar, muito provavelmente, para o nosso outro podcast. Não, pode contar comigo. Mas eu acho que tem uma questão aí, que eu acho, especialmente falando para a galera mesmo, que é, assim, a gente... Um país, ele é um país, assim, justo, e quando ele pensa nos jovens e impede que as pessoas morram de causas previsíveis e preveníveis. Então, assim, hoje a gente tem... Se for ver, uma epidemia de morte no trânsito, o pessoal aí da entrega, o pessoal que está nas motos, a violência. Quer dizer, isso aí, a gente precisa de vacina para isso também, não é? Quer dizer, pensar que não é admissível que jovens morram de causas que podem ser preveníveis. Então... vamos tomar vacina, vamos prevenir, vamos olhar a questão da violência, a questão do acidente automobilístico, a questão do... a gente está vendo essa epidemia de morte de mulheres pelos seus companheiros. Então, eu acho que isso aí são mortes que são preveníveis, não é aceitável. Então, como sociedade, a gente não pode aceitar isso. Então, fica aí o recado. Então, novamente, te agradecer aqui por trazer esse conhecimento, já me sinto mais inteligente. O quê? Essa aula de química, biologia, sociedade, psicologia que a gente aprendeu aqui agora, e The Last of Us. Exato, E eu acho que todo mundo saber isso, ter esse conhecimento, faz com que a gente caminhe para a utopia e não para a distopia. E não depende só de governo, não depende só de pesquisadores da saúde. Acho que todo mundo ficar sabendo essas coisas para caminhar mais pro lado ali da utopia, para não ter que apelar para algo desse tipo da série, né? Mas também se chegar, vambora. Se esconde. Guia, obrigado por hoje, cara. Gostei, tá? Ô, Ju, pode perder o lugar, hein? Fica de olho. Não, que isso. Mais um Urbicast necessário. Ultimamente, todos os nossos Urbicasts têm sido bem necessários, né, Ju? Mais um que é pauta, que é assunto... que é necessário para a sociedade, para ser discutido. Esse é o propósito desse podcast. É um podcast sobre tudo e sobre tudo que é necessário para ser falado. Então, muito obrigado pela participação. Eu vou encerrar chamando todo mundo para se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram, no nosso TikTok, o.cast. Lembrar, claro, do nosso Brownica, que o convidado ali, ó, já tá amassando, Já tava aqui, Aí, Gui, toma, pega segurando. aí. Ó. Esse aqui, ele é de maracujá também, não é? De maracujá? Esse aqui, gente. Bonzão. Eu vou comer, Eu vou comer aqui um pedacinho antes de encerrar, pra deixar todo mundo com gostinho, ó. Pô, demorou. Conta a Tereza agora, peraí. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Mais um Urbicast necessário pra todo mundo. Valeu!